A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer hoje tem tudo a ver com aquilo que a gente estava cantando aqui. É assim que Deus faz. Deus alinha, porque a obra é dele, não é nossa. E Deus é quem, a gente pode até organizar, mas é Deus quem comanda tudo. E a palavra que Ele colocou no meu coração para trazer nessa manhã diz sobre os planos de Deus para as nossas vidas, os sonhos de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, Deus tem projetos, tem planos para nós. Algumas semanas atrás eu recebi no meu celular um material de um empreendimento que está sendo lançado na rua da minha casa. E eu estava orando a Deus pelo dia de hoje, para Deus me dar uma palavra. E eu comecei a olhar aquele projeto tão lindo, um prédio bonito, uma área de lazer bonita, com piscina, com quadra, com condomínio muito moderno. E aí, eu estava orando a Deus, pedindo a palavra, e eu passei na frente do lugar onde estava sendo lançado aquele empreendimento. E Deus começou a falar comigo: meu filho, olha para esse lugar, o que você vê? Eu olhei e falei: Deus, eu vejo uma grama, um terreno gramado, eu vejo um bosque bonito ali no fundo, uma cerca, é isso que eu vejo. E Deus começou a falar comigo naquele momento. Ele disse assim: pois é, você viu assim, mas alguém passou por aqui e quando olhou para esse lugar viu uma torre, viu um prédio, e ele chamou arquitetos, chamou engenheiros para desenharem esse projeto. E todo esse projeto que você tem na sua mão aí, que você viu, um projeto tão bonito, aquela pessoa visualizou. Você olhou para esse terreno, você não viu nada, mas aquela pessoa visualizou aquele projeto. Sabe, um dia eu olhei para a terra, e lá em Gênesis capítulo 1 diz que quando Deus criou o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Um dia eu olhei para a terra, e não existia nada, não existia absolutamente nada, mas lá no céu, eu comecei a desenhar um grande projeto. Eu desenhei o sol, eu desenhei a lua, eu desenhei as estrelas, eu desenhei o mar, eu desenhei as montanhas, eu criei o homem. Meu filho, antes de você existir, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu sonhei com você. Eu desenhei o projeto da sua vida. Quando nada tinha forma, Deus olhou para você e Deus desenhou o projeto da sua vida. E esse projeto é perfeito. Esse projeto é lindo. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu e você não estamos aqui por um acaso. Eu e você não somos erro de percurso. Você não nasceu e depois Deus falou: eita, nasceu uma pessoa, deixa eu ver o plano para ele. Não. Antes de você nascer, Deus já tinha os propósitos escritos para a sua vida. Lá em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Então o plano de Deus desenhado no mundo espiritual, para mim e para você, não é plano de morte, não é plano de tristeza, mas é plano de vida. E o dia que nós descobrirmos o propósito de Deus para as nossas vidas, você nunca mais será o mesmo. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, nós temos um grupo de amigos de infância, cresci com eles na igreja, a gente tinha um time de futebol que a gente ia para vários lugares e nós temos ainda até hoje o nosso grupo de WhatsApp. E ali a gente fala de tudo, principalmente futebol. Lá tem São Paulino, lá tem palmeirense, lá tem corintiano. Em dia de jogo, meus irmãos, aquele grupo vira um fervo, como dizem por aí. Mas aí esses dias um amigo meu daquele grupo me chamou no particular e falou: Estevão, eu quero conversar com você, eu preciso falar contigo. Esse era um amigo diferente, ele é grande, vozeirão, ele tinha um jeito diferente, ele era aquele amigo que a gente tirava muito sarro dele, e ele contava as piadas dele e a gente ria, e às vezes as piadas dele eram até sem graça, mas o jeito que ele contava, a gente dava muita risada. E ele falou: Estevão, começou a contar da história dele, começou a pôr algumas situações difíceis que ele está passando, e ele começou a falar que alguns anos atrás ele foi diagnosticado com autismo. Ele falou: sabe, Estevão, eu cresci, eu olhava para vocês e eu queria ser que nem vocês, e eu me vestia como vocês, eu tentava falar como vocês, eu tentava me comportar como vocês, porque eu não gostava daquilo que eu era. Eu olhava para dentro de mim e eu falava: Deus, por que o Senhor me criou assim? Eu poderia ser como meus amigos. Mas sabe, Estevão, quando eu recebi o meu diagnóstico como autista, aquilo me machucou muito, aquilo doeu muito. Mas naquele momento Deus começou a trabalhar na minha vida, e aquilo que era para ser um laudo de derrota na minha vida, Deus ressignificou, e eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, Estevão, Deus tem me levado a lugares que eu nunca poderia imaginar. No banco onde eu trabalho, agora eu estou sendo convidado para falar, ajudar outras pessoas. Diretores vêm me procurar para saber como lidar com pessoas com a mesma dificuldade que eu tenho. Pais têm vindo me procurar para saber como lidar com os filhos autistas. Autoridades da minha cidade vieram me procurar para falar em eventos. E eu descobri que aquilo que para mim era maldição, aquilo era bênção na minha vida. E hoje eu estou feliz. Hoje Deus tem me usado. Sabe o que significa, meus irmãos? Que Deus te fez do jeito que Ele te fez para um propósito. Deus não te fez errado. Deus te fez exatamente como você deveria ser para cumprir os planos e os sonhos dEle para você. Eu me lembro que eu olhava assim, às vezes eu queria ser um pouco mais alto. Se eu tivesse uns 10 centímetros a mais. Pastor Marcelo não ia tirar sarro de mim aqui de cima, não. Mas sabe, Deus não me queria com 10 centímetros a mais. Deus queria exatamente do jeitinho que eu sou. E na IBF veio uma mãe falar comigo. Diz assim: pastor, você tem sido referência lá em casa, porque o meu filho está numa fase, ele ainda não chegou naquele estirão. E aí a gente olha e fala assim para ele: olha o pastor Estevão. Eu falei: glória a Deus. Se Deus está usando assim, glória a Deus. Mas tem seus benefícios. Esses dias eu estava entrando num voo e eu vi um homem alto na minha frente.
E eu olhava para ele, eu falava assim, puxa Deus, eu podia ser que nem esse homem, né? E ele andava todo imponente, eu atrás dele aqui, olhando as costas dele. Mas quando a gente entrou no voo, ele sentou naquela poltrona e todo apertado. Aí foi a minha vez, eu olhei para ele, estiquei a perna. Estou de primeira classe. Deus te fez do jeito que você nasceu, porque Ele tem um propósito. Dentro do projeto de Deus, Ele vê aquilo que ninguém vê. Naquele terreno que eu comentei para vocês que tem um empreendimento, existe um bosque no fundo. E a pessoa que me mandou o material estava comentando que a outra empresa que era proprietária daquele lugar, por muito tempo eles queriam construir um empreendimento, mas eles não podiam tirar aquele bosque, porque aquilo é área de preservação. Então eles tentavam fazer algum projeto e não conseguiam. Mas essa nova empresa pensou diferente. Ao invés de tirar aquele bosque, por que não colocar um bosque no condomínio? E foi interessante, essa semana eu estava andando com meu filho ali, passei com um carro ali na frente, meu filho virou, pai, o que eles vão fazer aí? Falei, um prédio, filho. Mas eles vão arrancar esse bosque? Falei, não, parece que eles fizeram uma adaptação e esse condomínio vai ter um bosque no condomínio. Meu filho arregalou aquele olho azul claro ali, ó, para mim, falou, pai, vamos vender nossa casa e comprar lá. Eu quero ter um bosque no condomínio. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas olham, talvez você olhe para você e você fale assim, tem coisas aqui dentro que Deus não pode usar a minha vida. Tem coisas aqui dentro que me impedem de Deus usar. Talvez você olhe para o seu cônjuge, para o seu filho, para um irmão que está aí sentado ao seu lado e fala assim, esse comportamento aí Deus não pode usar. Essa sua atitude com esse comportamento você não serve. Você não serve para servir a Deus. Mas o que Deus está falando para você nessa manhã é que aquilo que os homens olham para você e desprezam, Ele pode ressignificar na sua vida. E aquilo que antes atrapalhava, pode ser a forma que Deus vai usar você poderosamente. Pare de olhar os bosques da sua vida e achar que Deus não pode te usar. Pare de olhar os bosques do seu cônjuge, do seu filho, e achar que ali é um terreno perdido. Não! Porque Deus projetou você, Deus planejou você, Deus tem sonhos de vida e não de morte para você. Deus tem sonhos de vida e não de morte para seus filhos. Deus tem sonho de vida e não de morte para o seu irmão. Jesus não veio para transformar pessoas santas, mas Jesus veio para transformar pecadores. Ele jantava na casa de cobradores de impostos corruptos. Ele escolheu pessoas normais como eu e você, cheios de problemas, cheios de defeitos, para serem discípulos dele. Pedro, irmão, você pode imaginar quem era Pedro? Um homem impulsivo, pescador, devia ter um comportamento totalmente grosseiro. Talvez se nós olhássemos para Pedro, você falaria assim, esse seria o último que nós classificaríamos como discípulo de Jesus. Mas Jesus vai, abraça Pedro, acolhe Pedro, cuida de Pedro, e quem se tornou Pedro? Portanto, meus irmãos, eu e você, nas mãos do Senhor, os planos de Deus não são frustrados, eles continuam sendo fiéis, eles continuam sendo fiéis para fazer aquilo que Ele quer.
nós só precisamos estar disponíveis. Sabe, irmãos, a igreja é um lugar de cuidado. A igreja é um lugar onde nós devemos acolher uns aos outros. Nós não devemos ficar olhando para outras pessoas e julgando essas pessoas, mas nós devemos amar essas pessoas, porque por trás dessas pessoas existe um projeto e um sonho de Deus. Lá em Marcos capítulo 2, versículo de 16 a 17, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Deus não olha para aquele terreno improdutivo, mas Deus olha com outros olhos, porque Ele tem planos. Irmãos, nós estamos em construção. Outro dia eu participei de uma palestra com o Vitor, e ele pôs uma placa em construção, achei aquilo o máximo. Nós estamos em construção o tempo todo. Eu me lembro quando o antigo apartamento que nós moramos, nós tivemos a oportunidade de ver sendo construído do momento zero. Era um prédio que era vizinho do meu sogro, então da janela do meu sogro acompanhei a obra desde o primeiro momento, que eles cavaram um buraco, começaram a colocar as colunas ali, foi subindo. Eu lembro que em determinado momento da obra, eu e minha esposa, minha sogra, fomos visitar a obra, ainda estava em obra, e a gente ia morar no 12º andar, e subimos naquele elevador de carga. Irmãos, pensa um Hopi Hari legal. Ventava, aquele negócio balançava. E quando eu cheguei naquele lugar que seria o nosso apartamento, eu entrei, ali ainda estava em construção, tijolo, cimento, poeira no chão, material de obra jogado. Eu olhava aquele lugar e eu falava: misericórdia, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, meu Deus, que coisa, é feio, é rústico. Mas passado alguns meses, a gente recebeu a chave, arrumou aquele apartamento do jeito que a gente gostava, e quando entramos naquele apartamento, que felicidade, irmãos, tudo limpinho, tudo arrumadinho, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente planejou. Sabe, Deus começou a falar comigo: meu filho, enquanto você estiver aqui na terra, você está em construção, porque quando você chegar no céu, a entrada no reino de Deus, quando você entrar no reino de Deus, você estará lindo, perfeito, mas enquanto você estiver aqui, vai ter sujeira, vai ter pó, vai ter coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser lapidado. Sabe, irmãos, construção é algo pesado, é algo duro, é muito trabalho, é muito esforço, mas o que Deus está nos falando hoje é que nós estamos em construção. Por isso tem momentos difíceis, por isso tem momentos de angústia, por isso que tem momentos que nós nos sentimos pesados, por isso que tem momentos que nós nos sentimos fracos, porque nós estamos em construção. Esse não é o fim para a sua vida, mas esse é apenas o tempo de Deus para construir algo que Ele mesmo planejou, Ele mesmo programou para você. Salmos 45, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Um dia nós vamos entrar no céu e nós vamos estar perfeitos, prontos para a volta de Jesus. E nós vamos poder falar como salmista: quantas maravilhas tu tens feito, quantas maravilhas o Senhor faz em nós.
Por isso, pare de olhar o momento que você está vivendo hoje. Pare de olhar o momento que você está vivendo hoje com o olhar de dor, mas comece a olhar esse momento de hoje como um momento de construção, do projeto de Deus sendo construído na sua vida. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, esse é o momento de você buscar a Deus. Senhor, o que o Senhor tem planejado para mim? O que o Senhor sonhou para mim? Quais são os propósitos que o Senhor tem para mim? Porque, meu irmão e minha irmã, quando você descobrir o propósito e o sonho de Deus para a sua vida, você nunca mais será a mesma pessoa. Pode vir o desafio que for, pode vir a batalha que for, pode vir a luta que for, mas você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas sabe, alguns projetos eles ficam inacabados. Eu me lembro, e vocês devem se lembrar, quem mora aqui em Campinas, já há um tempo, eu não sei quantos se lembram, mas no Taquaral eles começaram a lançar um empreendimento de um prédio ali. E eu me lembro que na época eu peguei o panfleto, também era um projeto muito bonito. E eles começaram a construir naquele lugar, e quando chegou mais ou menos no segundo, terceiro andar, veio a prefeitura e lacrou aquela obra. Porque naquele lugar não se podia construir um prédio. Ali é uma área de casas. Quantas pessoas sofreram com isso? Não foi verdade? Quantas pessoas perderam dinheiro? Quantos sonhos foram frustrados? Pessoas que sonhavam em mudar para lá, construir uma casa nova. Quantos sonhos foram frustrados? Porque alguém que estava executando o projeto não se atentou às leis daquele lugar. E aquilo trouxe um prejuízo enorme. Sabe, queridos, para que Deus possa realizar os projetos na sua vida, na minha vida, existem leis e princípios que precisam ser seguidos. Para isso precisamos seguir o que está escrito na Bíblia. A Bíblia nos orienta como ter uma vida vitoriosa. A Bíblia nos orienta como ter uma vida alinhada com os propósitos e os sonhos de Deus. Mas quando eu me desvio desses princípios dessa lei, aquele sonho de Deus, aquele propósito de Deus, pode ser interrompido na minha vida. Aquela obra que Deus planejou, que Deus projetou, pode ser uma obra inacabada, porque é nossa responsabilidade executar os projetos de Deus. Por isso nós temos que ter a responsabilidade de seguir princípios e fundamentos que Deus estabelece para a nossa vida. Eu me lembro de um cantor da época de 80, já falei isso aqui uma vez, Nelson Ned. E ele foi no Jô Soares para fazer uma entrevista, e ele entregou nas mãos do Jô Soares a Bíblia, como presente. E ele falou uma coisa que eu era pequeno, mas aquilo ficou na minha mente. Ele falou: sabe, Jô, a Bíblia fechada é apenas mais um livro, como qualquer outro, mas a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus. Se você quer que o seu projeto, o projeto que Deus tem para a sua vida, seja finalizado, é preciso você ter a boca de Deus aberta ao seu lado. É preciso que esse livro esteja ao lado da sua cabeceira, mas não apenas como um livro fechado, mas como um livro aberto, a boca de Deus. Ontem eu ministrava num casamento de irmãos aqui da igreja, e eu falava exatamente sobre isso. Homens, cadê os fortes?
Não. Cadê os potes? Agora sim. Fortes. Busquem a Deus de todo o coração. Andem com Deus. Nós homens somos o cabeça do nosso lar. Eu falava para aquele homem, eles estavam fazendo uma aliança, agora não entre eles, mas entre eles e Deus. E eu falava para aquele homem, você é o cabeça do seu lar. Todos os dias, antes de dormir, reúna sua esposa, reúna os seus filhos na sua cama, abra a boca de Deus, porque ela vai se revelar para vocês. Princípios, valores, que se nós seguirmos à risca, os projetos de Deus serão acabados na nossa vida, não seremos projetos inacabados. Eu gosto muito do livro de Salmos, e o Salmos capítulo 1 para mim tem sido uma referência. Bem-aventurado, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto no tempo certo. Não é no tempo errado, é no tempo certo. As suas folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Quer viver os sonhos de Deus? Siga a orientação do Criador. Saia do caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores, mas gaste tempo na presença de Deus, meditando nessa palavra de dia e de noite, e a sua vida será próspera em tudo o que você fizer. São promessas. Escolhidas. Vamos lá de novo. Escolhidas. Sejam mulheres sábias, mulheres que edificam o teu lar. Pare de reclamar do seu marido e, ao invés de ficar reclamando, ore por ele. Profetize bênçãos na vida dele. Ao invés de você reclamar que seus filhos estão dando trabalho, que estão fazendo isso, abençoe a vida deles. Criança é assim, filho é assim. Nem sempre eles vão fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Aliás, a maioria das vezes eles não vão fazer, mas eles são herança do Senhor nas nossas vidas. Por isso, ao invés de reclamar, abençoe, profetize, lance palavras de vida na vida deles. Porque o seu filho, a sua filha, é sonho de Deus, é projeto de Deus. Talvez as coisas tenham se perdido no meio do caminho. Talvez hoje seu filho não está onde você gostaria, do jeito que você gostaria, mas ele está em construção, ela está em construção, porque o sonho de Deus para a vida dele e para a vida dela, não é esse que os seus olhos físicos estão vendo. Então comece a enxergar pelos olhos espirituais, aquilo que Deus quer fazer na vida do seu filho e da sua filha. Coloque eles no altar do Senhor, porque os planos de Deus são fiéis. Sabe, irmãos, existem dois mundos. Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. O mundo físico é esse que nós podemos ver. Eu posso ver vocês aí sentados na mesa, na cadeira. Pega na mão do seu irmão, pega na mão do seu irmão. Está aí? Está aí? É físico. É físico.
Isso é mundo físico. Se a sua cadeira está vazia aí do lado, pega na mão, porque tem um anjo aí. É mundo espiritual. O mundo físico é isso que a gente consegue enxergar, esse púlpito, essas folhas, isso é físico. Mas sabe, existe um mundo espiritual, e antes de ser criado o mundo físico, o mundo espiritual já existia. Deus já existia, os anjos já existiam. E Deus projetou tudo isso que a gente vê hoje, Deus projetou no mundo espiritual. E esses dois mundos são reais, eles coexistem. Se hoje Deus nos abrisse os olhos físicos para enxergar o mundo espiritual, meus irmãos, nós íamos ver este lugar rodeado por anjos, o Espírito Santo de Deus andando aqui por nós, um trono poderoso com Deus sentado nesse trono, recebendo todo o nosso louvor e nossa adoração. Pastor, como que você sabe disso? Porque Deus nos criou corpo, alma e espírito. O meu olho físico não consegue ver, mas o meu espírito sente. Quando eu entro aqui, o meu espírito fica agitado, aquecido. Quando nós louvamos, como nós cantamos essas músicas, o meu espírito só falta querer explodir aqui dentro. Isso é a presença de Deus, é o mundo espiritual sendo trabalhado. Tudo que você vê no mundo físico foi projetado no mundo espiritual. Deus projetou você no mundo espiritual. Lá na palavra de Deus, livro de 2 Reis 6, 16, 17, conta a história de Eliseu, e fala exatamente sobre isso. A Síria estava em guerra com Israel, e o rei da Síria, ele queria atacar Israel, e ele planejava, fazia estratégias ali para destruir o reino de Israel. Mas o rei da Síria, ele planejava, falava, olha, vocês vão para cá, vocês vão para lá, vocês vão para lá. Ele definiu vários pontos para que as tropas fossem para atacar Israel. Então Deus falava a Eliseu, e Eliseu ia ao rei de Israel e falava assim: olha, o inimigo vai atacar a gente nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E aí as tropas de Israel iam lá e derrotavam aqueles inimigos. Então o rei da Síria ficou muito bravo. Chamou os seus oficiais e falou assim: olha, quem aqui é o traidor? Quem aqui está traindo a gente? Porque não é possível. Toda a estratégia que a gente faz, eles vêm e eles descobrem, alguém está nos traindo. E aí um dos oficiais falou assim: não, existe um homem de Deus lá, que ele fala exatamente, ele consegue escutar tudo o que você fala, e ele faz exatamente, vai lá e avisa o rei de Israel, e por isso que nós não estamos tendo êxito nas nossas estratégias. Então aquele rei vira e fala assim: vai lá e pega esse homem, pega esse profeta. E aí as tropas, ele manda uma grande tropa, carros de guerra, para ir até a cidade de Dotã, onde estava aquele profeta Eliseu. E quando eles cercam aquele lugar à noite, logo pela manhã, o servo, aquele ajudante do profeta, se levanta, abre as portas, e ele vê aquela tropa enorme, para atacar, para pegar Eliseu. E ele volta desesperado: Eliseu, tem uma tropa enorme ali fora, para te pegar, o que nós vamos fazer agora? Eliseu sai, e ele responde assim: não tenha medo, porque mais os que são conosco, do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, irmãos, eu e você somos projetos de Deus.
Nossos olhos físicos não podem ver, mas no mundo espiritual existe toda uma movimentação para que esses projetos se realizem na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por situações que os nossos olhos físicos não veem, mas o Senhor está conosco lá, guerreando para nos dar a vitória. Quantos livramentos você já passou que você nem imagina? Mas o Senhor estava lá naquele momento. No mundo espiritual estava sendo travada uma batalha ao seu favor. Eu me lembro quando eu era jovem, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 15 anos de idade. E eu comecei como office boy. Esses dias eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, falando um pouco da minha trajetória de carreira. Eu falei, eu comecei como office boy, você sabe o que é isso? Ele, não. Descobri que office boy foi extinto, irmãos. Não existe mais essa função. Mas eu era ele. E creio que muitos fortes aqui foram office boy. E eu lembro que uma das atividades que eu tinha que fazer era de São Paulo, e eu tinha que ir, irmãos, em cada lugar. Naquela época tinha cheque, e os cheques voltavam, e eu tinha que ir lá na casa dos clientes, trocar o cheque. Irmãos, fui em cada lugar. Sabe aqueles lugares que todos os dias são bem falados no Cidade Alerta? Era aqueles lugares. Meus pais nem sabiam, porque senão eles me tiravam do emprego. E eu me lembro que todas as vezes que eu ia sair para algum trabalho, seja qual fosse, eu ia no centro, eu ia para onde eu fosse, eu não saía a hora que eu saí, colocava o pé na rua, eu ia orando, Senhor, eu estou indo para tal lugar, e eu quero que o Senhor vá comigo, e o Senhor me guarde, e o Senhor me proteja. Irmãos, eu entrei nos lugares mais violentos de São Paulo, e nunca aconteceu nada comigo. Mas teve um dia que eu saí meio desatento, sem orar. Aquele foi o único dia que eu não orei. Entrei no ônibus e veio o bandido. Aquele dia eu fui assaltado, mas glória a Deus que eu era apenas um office boy, porque ele levou R$2 o passe. Tentou levar meu tênis, mas eu falei, olha, você pode até levar, mas está furado aqui, está aberto ali. Ele falou, deixa quieto, deixa quieto. Sabe, irmãos, o mundo espiritual e o mundo físico, eles coexistem. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes no mundo espiritual, para que os planos e os projetos dele sejam cumpridos na nossa vida. Por isso eu gostaria de finalizar hoje dizendo 4 coisas para vocês. Primeiro, você é projeto de Deus. Deus tem sonhos para você. Segundo, Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Aquilo que as pessoas menosprezam, aquilo que as pessoas desprezam na sua vida, é aquilo que Deus pode ressignificar e te usar poderosamente para a honra e glória dele. Nós estamos em construção. Construção é tempo difícil. Construção é pesado, mas ela passa. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus te lapidar. Quando atravessares pelos problemas, pelos desafios, não fique revoltado, não fique questionando, mas simplesmente pergunte: Deus, para quê? Para quê? Para que eu estou passando isso? E não seja um projeto inacabado. Tenha a boca de Deus aberta, e ela vai te dar o direcionamento, vai te guiar, vai mostrar quais são os propósitos de Deus para a sua vida.